Olá, sejam bem-vindos ao primeiro debate ao vivo da TV PUC-Rio. Esta semana, o professor de Geografia de um tradicional colégio do Rio de Janeiro foi demitido por aplicar uma questão de prova que comparava judeus a nazistas. A Federação Israelita também protestou contra uma questão de simulado de outra escola que culpava soldados israelenses pela morte de civis na faixa de Gaza. Na semana passada, um menino de 12 anos foi impedido de entrar na escola municipal onde estudava por não estar usando uniforme escolar. Mas o que foi amplamente divulgado na imprensa e nas redes sociais foi que a proibição feita pela diretora foi porque ele usava guias do candomblé. Eu estive na escola e conversei com duas professoras que assinaram uma carta de apoio à diretora. E, de acordo com elas, em nenhum momento houve intolerância religiosa por parte da diretora. A intolerância religiosa também está no centro do debate eleitoral. A TV PUC-Rio trouxe essa discussão para um debate ao vivo pela internet. Nós convidamos o padre Jesus Hortal, que é professor emérito de teologia e ex-reitor da PUC-Rio, e a pesquisadora da UF, Rosiane Rodrigues. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Rosiane, no horário eleitoral, assim como nos debates, a palavra família tem sido bastante usada, sempre para defender posições bastante conservadoras e com um fundo religioso. Isso não, de alguma forma, não incentiva a intolerância religiosa? Olha, eu não conheço nenhuma religião que não baseie, assim, eu não estudo teologia, né, eu sou antropóloga, a minha linha de pesquisa é cultura jurídica, segurança pública e conflitos sociais. Mas como uma leiga na teologia, eu acho que essa pergunta é muito melhor até para o padre Jesus Hortal, não existe uma religião que pregue o fim da família, por exemplo, né? A família é uma das questões que está no centro de todas as religiões, sejam elas religiões do livro, né, que são as religiões judaicas, cristãs e o Islã, seja também dos povos ancestrais, que eu conheço um pouco mais profundamente. Né? Os povos ciganos, os povos africanos e os povos indígenas, o centro de toda a formulação social deles, né, de toda a estruturação dessas sociedades, que são muitas, diversas, né, possuem no núcleo familiar a sua grande base. Né? Eu acho que o que está em jogo não é somente lidar com as questões da família, é que tipo de família, né, no momento em que você padroniza, né, um tipo ideal de família, né, que você não considera, por exemplo, os direitos civis das pessoas, né, e direitos civis ele está garantido na Constituição, né, são direitos que são sociais, são direitos que são civis. Então, assim, quando você acha que um cidadão é mais igual ou tem mais direito do que o outro para formar uma família, né? Você diz que crianças não podem ser adotadas, por exemplo, por pais, né, por casais homoafetivos, você está criando dispositivos de discriminação para cidadãos. E isso é muito sério. Até porque as crianças que são órfãs, elas são necessariamente filhas de pessoas heterossexuais, né? Então, assim, o que está em jogo, né, não é discutir que dogmas as religiões têm, porque dogma não se discute, liberdade religiosa existe para isso. A questão é como o Estado brasileiro se posiciona frente a essa demanda das igrejas, né? E a gente percebe que essas demandas são das igrejas neopentecostais, né, que são completamente diferentes das igrejas cristãs tradicionais. Por exemplo, a gente tem o cristianismo tradicional como os metodistas, os presbiterianos, os batistas, enquanto os neopentecostais possuem uma forma muito diferente de lidar com o cristianismo, que é onde eles, através da teologia da prosperidade, eles promovem uma loteria com Deus, que é uma coisa muito séria e que tem movido muitas questões nas favelas, inclusive nas camadas mais periféricas da sociedade, né? E proposto uma batalha espiritual do bem contra o mal, que é uma coisa muito beligerante, muito bélica, né? De que o mal é tudo aquilo que não é igual ao que eles acham que é o normal, o perfeito. E isso é muito sério. Eu acho que é um momento muito importante para a gente debater essas questões.
Padre Hortal, o seu posicionamento? Bom, veja, eu acho que o problema está, em parte já a professora insinuou, na conceituação. E eu acho que é bom ter as ideias claras de quando há coisas diferentes, não podem ser chamadas do mesmo modo. Estamos aqui com uma mesa e com cadeiras. Você já sentou alguma vez numa mesa, não é verdade? Eu também, eu já sentei. O fato de que a mesa possa servir para sentar-se não me autoriza a dizer é uma cadeira. Faz função de cadeira também, mas não é. E a cadeira não é mesa. Então, quando falamos de família, temos que dizer de que estamos falando. Eu respeito as pessoas, tenho a sua opção, etc. Muito bem. Porém, não me digam que é exatamente igual que um homem e uma mulher se unam em matrimônio do que dois homens ou duas mulheres se unam numa união afetiva. São coisas diferentes. Mas não deixam de ser família? Aí está o problema. Por que você chama de família? Com um nome que já existia e que designava uma realidade, outra realidade diferente. Você pode falar, me parece que não é bom falar de matrimônio quando se trata de união homoafetiva. É outra coisa. Eu não estou aqui agora julgando da bondade ou da maldade, da opção ou não opção. Isso é outra questão. Mas digo, para evitar confusões, é melhor não chamar com a mesma palavra duas realidades diversas. Mas será que usar esse termo, família, pelo bem da família, em horário eleitoral, já que estamos num estado laico, será que família não é olho Sim, mas no dicionário, não vou olhar no manual de teologia. Sim, mas as palavras eu olho no dicionário. Esse argumento é feito por líderes religiosos, principalmente evangélicos. Será que isso geraria intolerância? É um conceito que existia. Por que então vamos confundir? E agora, com o mesmo conceito, designar outra realidade. Podemos dizer, muito bem, esta que para mim é equivalente. E aceito que você diga isso, que é equivalente, mas igual não é. Equivalente pode ser, mas igual não é. Mas será que isso não causaria intolerância religiosa? Não, porque não é uma questão religiosa. É uma questão semântica. Me parece, né? E então vamos dizer, bom, então vamos dizer as coisas claras. Por outro lado, veja, a questão dos adoção, etc. Não tem dúvida, como você mesma dizia, as crianças são filhas de um relacionamento heterossexual. Não há, por enquanto, outro modo de fazer filhos. Muito bem. Se são filhas, por isso, toda pessoa humana, geneticamente, tem uma mistura de genes do pai e da mãe. Consequentemente, a pessoa é educada e tem naturalmente dois aspectos afetivos, né? Masculino e feminino. E a educação se dá na complementação realmente. Não estou falando de uma questão religiosa, estou falando de uma questão biológica, natural. O afeto do pai e o afeto da mãe são diferentes. Todos sabemos. Você sabe muito bem na sua família que a sua mãe o tratou de modo diferente do seu pai. E os dois se complementavam. Então, a mim não me parece tão claro que seja igual privar a uma criança de uma parte da sua afetividade. Então, ela fica num orfanato? Não. E o que acontece? Não, pois exatamente. A educação nos orfanatos normalmente é um pouco deficiente, sempre. Olha, eu acho que o padre, nesse sentido, eu acho que o padre está coberto de razão. Família, não, esse conceito, né, o que é, a gente não está discutindo, e o que me parece, que sobre a questão, a compreensão teológica.
né, o que se fala, né, e aí o que eu conheço da questão de gênero, das lutas dos movimentos de gênero, não são coisas aprofundadas, é muito mais senso comum do que outra coisa, né? Eu estudo intolerância religiosa, mas o que me parece é que eles não estão discutindo sobre questão de dogma religioso, né? Toda a pauta de discussão é a partir dos direitos civis, é da possibilidade de que cidadãos brasileiros tenham realmente os mesmos direitos, né? A gente tem um Estado onde a igualdade, apesar de ser uma coisa que a gente fala muito, igualdade, mas nós sabemos que existem pessoas mais iguais do que outras. Haja vista que um morador do Leblon ou então da Zona Sul de São Paulo, ela é completamente diferente do que uma pessoa que mora em São João de Meriti ou então na periferia da cidade de São Paulo. Então é disso que se trata. Com relação à afetividade, Carlos, eu acho que tem uma coisa, Pátria. Todos os homossexuais, sejam eles homossexuais femininos ou masculinos, eles também foram criados em famílias heterossexuais. Então, assim, eu acho que tem uma coisa, um dado aí, que ele não é só biológico, né? Ele tem um dado que é da construção emocional, da construção social, né? De uma outra coisa. E assim, quando eu penso muito nessa questão dessa concepção familiar muito tradicional, a gente tem o Estado brasileiro, ele na verdade ele vem depois da igreja, né? Primeiro no Brasil nós tivemos os jesuítas, depois dos jesuítas os fiscais. Mas primeiramente, e depois é que a gente faz primeiramente tivemos um almirante, Vasco da Gama, e governadores, antes da igreja. Sim. Sempre houve governadores. A igreja vinha nas naus do almirante. Quando foi fundado o Rio de Janeiro, Estácio de Sá era que comandava. O Padre Anchieta estava ao lado, mas quem comandava não era o Padre Anchieta, era Estácio de Sá. Sim, mas nós temos um Estado muito que se aproxima muito, né, das questões religiosas e uma concepção de Estado muito particular, né? O Brasil não é, como diz o Roberto da Mata, o Brasil não é para principiantes. Entender como se dão essas construções sociais no Brasil realmente é muito complexo. E isso tem sido agravado, né, essa desigualdade, inclusive de condições, ela tem sido agravada drasticamente, exatamente pelo poderio político, eleitoral e comunicacional dos neopentecostais. Porque o neopentecostalismo, e essa é a minha opinião particular, se aproxima muito grandemente dos grupos neonazistas, né? E a gente não, e assim, os grandes problemas da questão neopentecostal não são as grandes denominações como a Igreja Universal do Reino de Deus, como a Internacional da Graça e como, enfim, elas são muito poderosas e exercem um papel muito nefasto na sociedade. Não temos dúvida. Só que hoje nós temos um fenômeno nas favelas que são o que eu peço desculpas ao padre, que é um teólogo e um religioso, né? E o que eu costumo brincar com meus colegas, a gente costuma brincar no nosso núcleo de pesquisa. O boteco religioso. É a birosca de Jesus, que é uma coisa assim, qualquer portinha nas favelas pode virar uma igreja evangélica, neopentecostal, e é muito importante fazer essa diferença, né? As pessoas costumam nominar que são fundamentalistas evangélicos, não são. O evangelho não tem absolutamente nada a ver com esse fundamentalismo, com essa coisa fascista que tem crescido grandemente no Brasil, exatamente por conta dessa relação muito corrupta entre interesses políticos, interesses eleitorais, interesses de lavagem de dinheiro, né, a partir dessas biróticas de Cristo que nascem aos borbotões em todas as favelas e periferias, não só do Rio de Janeiro, mas você vai aprofundar isso em São Paulo, Minas Gerais, em todos os estados brasileiros.